Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa arte antiga e olha, fascinante. A arte de dizer a verdade. Pensa só numa situação. Um crime acontece, duas testemunhas, e o que elas dizem não bate. Uma contradiz a outra. E aí? A justiça vira uma missão impossível? É essa a questão que a gente vai investigar hoje. Tudo isso começa com o que a gente pode chamar de o grande desafio das duas testemunhas. Sabe, em vez de só aceitar ou descartar um testemunho, a antiga lei judaica criou um sistema, nossa, super sofisticado para pesar o que era dito. A ideia central era que a verdade muitas vezes está ali, escondida nos pequenos detalhes. E para conseguir cavar fundo e encontrar essa verdade, o tribunal tinha uma ferramenta muito poderosa que era dividida em 3 níveis de perguntas. Os nomes podem parecer complicados: Shakirot, Derishot e Berikot. Mas calma, a ideia por trás é bem lógica. São basicamente 3 tipos diferentes de perguntas, cada uma pensada para testar a credibilidade da testemunha de um jeito e, claro, estabelecer os fatos. Vamos ver como isso funcionava. E é aqui que está a genialidade do negócio. As chakirots e derishots são sobre o núcleo da história, sabe? O que aconteceu, quando, onde, como, os fatos essenciais. Se uma testemunha responder não sei para uma dessas, pronto, o testemunho todo é invalidado. Agora, as badcots, essas são sobre o cenário, os detalhes em volta. Aqui um não sei não derruba o caso. Essa distinção é a chave de tudo. Então tá, mas como isso se desenrolava na prática? Vamos dar uma olhada em alguns casos em que os detalhes podiam literalmente acabar com o depoimento. Imagina só, a testemunha 1 fala, aconteceu na quarta-feira. A testemunha 2 vem e diz, não, foi na quinta. Fim de jogo. O depoimento é invalidado na hora. Uma contradição direta num fato central, uma pergunta tipo Shakirote, e não tem mais conversa. O mesmo vale para o como. Testemunha 1, ele matou a vítima com uma espada. Testemunha 2, que espada? Foi com uma lança? De novo, depoimento inválido. Essa é uma questão de Derishot e a precisão aqui era simplesmente inegociável. Mas e os detalhes do cenário, as perguntas Bedicote? A gente poderia pensar que aí teria mais espaço para erro, né? Mas não exatamente. Se a testemunha 1 disser ele vestia roupas pretas e a 2 insistir que eram brancas, mesmo sendo um detalhe secundário, num caso capital onde a vida de alguém está em jogo, essa contradição também era suficiente para invalidar o testemunho. O ponto central de tudo isso é o seguinte: a lei exigia que o testemunho fosse preciso. Essa era a palavra-chave. Qualquer contradição direta, por menor que fosse, minava essa precisão, que era a base de tudo. Olhando assim, parece um sistema de uma rigidez implacável, não é mesmo? E aí fica a pergunta: mas e a memória humana, que falha tanto? Será que esse sistema simplesmente ignorava isso? A resposta, surpreendentemente, é não, e o jeito que ele lidava com isso era brilhante. Olha só esse exemplo. A testemunha 1 diz que o crime foi na segunda hora do dia. A testemunha 2 diz que foi na terceira. O veredito, depoimento válido. Pois é, o sistema era sábio bastante para entender que a memória da gente não é um relógio suíço. Uma margem de erro pequena na estimativa do tempo era considerada totalmente normal. Só que essa flexibilidade tinha um limite bem claro. Se a testemunha 1 fala terceira hora e a 2 fala quinta hora, opa, aí a diferença já é grande demais. O erro é considerado excessivo e o depoimento volta a ser inválido. Ou seja, havia espaço para o erro humano, mas não para um descuido muito grande. Mas o rigor da lei não era o mesmo para tudo. O contexto mudava completamente as regras do jogo, especialmente quando se colocava na balança de um lado dinheiro e do outro a vida de uma pessoa. A diferença é gritante, olha só. Em casos capitais, de vida ou morte, o rigor era máximo. Cada detalhezinho era investigado, as testemunhas tinham que ter visto a cena juntas ao mesmo tempo e o depoimento tinha que ser oral. Agora, quando o assunto era dinheiro, empréstimos, vendas, a abordagem era muito mais prática. O rigor com os detalhes menores diminuía, as testemunhas podiam depor separadas e até um depoimento por escrito valia. Mas por que essa diferença toda? A resposta é surpreendentemente pragmática. As regras eram mais leves em casos financeiros, como diz a própria lei, para não impedir a concessão de empréstimos. Em outras palavras, o sistema legal era inteligente. Ele sabia que um rigor excessivo podia simplesmente travar a economia. E essa flexibilidade se traduzia em coisas bem concretas. Por exemplo, uma testemunha diz que o empréstimo foi de 100, a outra que foi de 200. O tribunal não jogava tudo fora. Ele aceitava o valor em que as duas concordavam, 100.
Testemunhas podiam depor em dias e até em tribunais diferentes. Um documento escrito era uma prova válida. Tudo pensado para que a vida comercial pudesse seguir seu rumo. Isso tudo nos leva ao último princípio, que é talvez o mais forte de todos. Ele fala sobre o peso da palavra de uma testemunha. A regra é de uma simplicidade que chega a ser brutal. Uma vez que uma testemunha tenha deposto e sido interrogada em tribunal, ela não pode se retratar. Ponto. É uma frase que carrega uma responsabilidade imensa. Isso quer dizer que uma vez que a palavra foi dita e registrada, não tem mais volta. Desculpas do tipo, eu me enganei, ou esqueci um detalhe, ou até eu estava com medo, nada disso valia depois. A porta se fechava. Esse princípio final joga uma luz sobre a responsabilidade gigantesca que era ser uma testemunha. As palavras não eram só palavras. Uma vez ditas no tribunal, elas se tornavam sólidas, uma parte permanente, imutável da busca pela justiça. E isso nos traz de volta para hoje. Numa era de deepfakes, de desinformação em massa, o que será que essa busca antiga, quase obsessiva pela precisão, pode nos ensinar sobre como encontrar a verdade no nosso mundo? Fica aí a reflexão.